pessoal, tudo bom? Voltei aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo sobre direitos de nacionalidade. No vídeo passado, expliquei aos senhores o que significa nacionalidade originária, que é o famigerado brasileiro nato, e quais são as possibilidades elencadas pela nossa Constituição para que o indivíduo seja considerado brasileiro nato. Quem a República Federativa do Brasil reconhece como brasileiro nato e quem ela não reconhece. Entendendo isso, nós precisamos avançar para compreender quem poderá e quais são os meios dessa possibilidade, quais são os requisitos para que eu consiga me naturalizar brasileiro. E aqui eu estou tratando da nacionalidade secundária. É onde eu já possuo a minha nacionalidade originária, ou não possuo nenhuma nacionalidade, porém não tenho direito a ser brasileiro nato e quero criar um vínculo político e jurídico com a República Federativa do Brasil. Eu pretendo me naturalizar brasileiro. E daqui já vem a informação mais importante no que tange a naturalização. O Brasil adota a naturalização expressa. Ou seja, o indivíduo, para que ele venha conseguir criar esse vínculo secundário político-jurídico com o Brasil, ele precisa expressamente formalizar a sua vontade em possuir esta naturalização. Então, para ele ser considerado brasileiro naturalizado, ele precisará submeter a um procedimento. Vamos observar o que a Constituição fala acerca da naturalização. E daqui nós vamos observar o artigo 12, estou procurando aqui, inciso 2º, né? O artigo 12, inciso 2º, que diz o seguinte: são brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, então aqui eu já sei que a Constituição deixou a critério da legislação infraconstitucional a regulamentação, os requisitos para que eu venha me naturalizar. E qual lei é esta, professora? É a Lei 13.445 de 2017, a nova lei de imigração. É ela que no seu artigo 65 traz os requisitos para que o indivíduo possa se naturalizar brasileiro. Vamos terminar de ler. Na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigidas. Então, aqui eu terminei de ler porque tem uma informação importante. Lá na Lei 13.445, a Lei de Imigração, no seu artigo 65, que dispõe sobre os requisitos para naturalização ordinária, a comum, a tradicional, diz que o prazo de residência mínimo no Brasil deve ser de 4 anos. Olha o dedo manchado de lip tint. Então, esse prazo tem que ser no mínimo 4 anos. A própria Constituição, ela se antecipou para definir que os indivíduos que venham de países que falam língua portuguesa, que falam o idioma português, devem residir no mínimo pelo período de 1 ano. Exemplos de países, aqui eu coloquei Angola, Goa, Gabão, Moçambique, Timor-Leste e Portugal. São exemplos de países que falam o idioma português. Então, se eu vim de Portugal, ou da Angola, do Timor-Leste, eu tenho que residir, eu já consigo afastar o prazo mínimo de 4 anos de residência para me beneficiar do prazo mínimo de 1 ano de residência. Lembrando que para os outros casos, deve-se residir 4 anos. Prof, tem mais exceções? Tenho mais exceções. O apátrida, conforme a nova lei de imigração, vai residir no mínimo 2 anos aqui no Brasil, vai ter esse benefício. Lembrando que a nova lei de imigração, ela traz um procedimento simplificado de naturalização para o apátrida. E uma dessas simplificações é a exigência de residência no mínimo por 2 anos. Então, já sei que o apátrida e o indivíduo que vem de país de língua portuguesa possui uma flexibilização quanto ao prazo de residência mínimo para poder requerer a naturalização, para se naturalizar. Prof, beber aguinha. Prof, quem mais pode ter esse benefício? Daí nós vamos analisar o artigo 66 da Lei 13.445 de 2017, que diz o seguinte: esse prazo também será reduzido para 1 ano quem se encaixar nas seguintes condições. Inciso 2º, ter filho brasileiro. Terceiro, ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não estar dele separado na data no momento da concessão da naturalização.
quando houver prestado ou puder prestar um serviço relevante para o Brasil, ou se recomendar se destacar por sua capacidade profissional, científica e artística. Então, o artigo 66 da Lei 13.445 traz mais requisitos onde eu, se eu me encaixar em um desses, posso reduzir meu prazo de residência mínimo para 1 ano. Falando sobre o prazo de residência, entendendo que ele é apenas um dos requisitos para a naturalização, é importante eu pontuar quais são os outros requisitos para que o indivíduo possa se naturalizar. Então, você veja as informações que você já está recebendo a partir de agora. Então, caso você tenha contato com um estrangeiro, quando você for consultado, quais são os requisitos que um estrangeiro precisa se submeter para se naturalizar, você vai saber de qual. Um deles é o prazo mínimo de residência. Para pessoas normais, para o resto das pessoas que não se encaixam nas exceções, é 4 anos, para o apátrida, 2 anos, para os indivíduos que vêm de países que falam língua portuguesa, 1 ano, e aquele que tem filho, é casado com brasileiro, se recomenda pela sua capacidade profissional, artística e científica, e também prestou ou pode prestar um serviço relevante para o Brasil. Lembrando que esses dois critérios são subjetivos. Então, o que é me recomendar pela minha capacidade artística profissional? O que é um serviço relevante para o Brasil? É o Ministério da Justiça e Segurança Pública que vai definir em cada caso específico se o indivíduo se encaixa ou não se encaixa nesses dois últimos critérios subjetivos. E aí, então, ele poderá se beneficiar do prazo mínimo de 1 ano de residência fixa no Brasil. Beleza? Então vamos para os próximos requisitos, porque eu quero todo mundo arrasando. Eu quero todo mundo sabendo de cor, na ponta da língua, quais são os requisitos para naturalização e conhecendo as espécies de naturalização. Lembrando que nós estamos falando da naturalização ordinária, comum, tradicional, e possuímos outros tipos de naturalização que vou pontuar, acredito que no próximo vídeo, porque os vídeos estão demorando muito para serem postados, então eu tô aqui há horas, então eu vou fragmentar para eles ficarem mais curtinhos e menos cansativos. Beleza. Quais são os outros requisitos? Ter capacidade civil à luz da legislação brasileira. Então, para o indivíduo se naturalizar, para ele entrar com o processo de naturalização, ele precisa ter no mínimo quanto? 18 anos. Então, a partir de quando eu sou civilmente capaz à luz do nosso Código Civil? Quando eu completo 18 anos de idade. Então, essa é a idade mínima para que o indivíduo requeira a naturalização. O que mais? Comunicar-se em língua portuguesa, considerando as especificidades de cada indivíduo. Então, se ele tem algum problema de dicção, se tem algum problema de fala, o importante é que ele saiba se comunicar. Não quer dizer que ele deve falar o português corretamente, absolutamente correto, formal, que nem os brasileiros muitas vezes conseguem, né? Que vivem, que moram sempre aqui no Brasil. O que eu quero que esse indivíduo, ao se naturalizar, ele saiba se comunicar, que ele consiga se fazer entender e que ele também consiga entender o que as pessoas falam para ele, que ele tenha uma comunicação boa na língua portuguesa, nada mais óbvio, nada mais lógico. O que mais? E não possuir condenação penal ou estiver reabilitado. Então, ele não pode ter condenação penal, vai se analisar os antecedentes, vou pedir aquela certidão negativa para ver se ele já cometeu algum crime. Beleza? Então, os requisitos, observem. O prazo de residência mínimo, que vai depender da circunstância do indivíduo, mas o comum tradicional é 4 anos. Ter capacidade civil à luz da legislação brasileira, no mínimo 18 anos. Saber se comunicar na língua portuguesa e não ter condenação penal. Então, esses são os requisitos para a naturalização ordinária. Vou terminar aqui, vou gravar os próximos vídeos falando sobre as outras espécies de naturalização para que eu consiga ter uma maior rapidez aí na postagem. Um beijo, qualquer dúvida, lembrando, mandem por e-mail natdonadon@gmail.com, o meu WhatsApp 92981982630, todo mundo sabe. Então, tô aí à disposição, um grande beijo, até logo.